Quando às vezes você pede um case de sucesso no processo, a pessoa vem lá... Aí, vamos pegar uma pessoa que tem experiência, por exemplo. Ela vem lá com, eu ganhei esse prêmio aqui na minha empresa, X, tal. É isso. Tá lá a fotinha com o troféuzinho na mão e eu não sei mais nada. Então, a gente fala de jornada do herói, né, Sarinha? É para isso também, para você contar situação, atitude, resultado. Resultado! Não é? Por quê? Senão eu não consigo entender aquela vitória, aquele prêmio seu. Precisa ter uma história, precisa ter... A jornada do herói fala sobre isso. Você tinha um vilão, e aí você foi o herói daquela situação. Então, quando você contar um case, lembra disso. Como é que você foi solução diante daquele cenário? Porque aí você vai se destacar no processo. Você foi a solução. E o recrutador, ele se impressiona muito com isso, né? Quando você começa contando que você tinha esse cenário, e aí você analisou o número, e você se planejou, fez gestão estratégica de resultado, e aí foi acontecendo. Então, se você simplesmente mostra o prêmio, como acontece na maioria das vezes nos processos, eles só trazem o prêmio, não contam como foi. Gente, olha que dica maravilhosa. Contextualiza. Por isso que a gente fala que o que você precisa para passar no processo seletivo, na maior parte das vezes você já tem, só que ou você acredita que aquele case nem é tão importante assim, que você tem umas crenças, né, de merecimento, enfim, crença, né, de incapacidade, não tenho capacidade de fazer coisa maior. Às vezes aquilo que você já vem fazendo já é grandioso. Quando eu comecei a mentoria, alguns dos meus mentorados diziam, Sara, mas eu não tenho nada expressivo. Eu digo, tem, fique tranquilo que você tem. Provavelmente ninguém fica numa empresa mais que um ano se não está fazendo. Então, você às vezes não tem um nível de consciência. E melhor, assim, às vezes até a pessoa vem mantendo ali mediano, mas depois que ele tem um nível de consciência que ele precisa impactar onde ele está hoje, não é quando for para a indústria, é onde você está hoje. Então, olha, situação, atitude, resultado, até brinquei, Aline, que pode lembrar do meu nome, Sara, só que aí você lembra do SAR, né? Esse finalzinho. Situação, atitude, resultado. Então, contextualiza, porque a Aline e os outros recrutadores que estão aí disponíveis para te ouvir, eles não têm tanto tempo. Eles precisam que você chegue lá e seja assertivo. Se você contextualiza demais, eu já fico imaginando, meu Deus, como é que vai ser a propaganda dessa pessoa? É por isso que, até só para recapitular para quem chegou depois, é super importante você, como o seu tempo é curto com o recrutador, é muito importante você se filmar antes falando de você, porque vai ter esse momento, ele vai querer saber de você, depois vai querer saber da sua trajetória profissional. Então, isso é um fato, né? Porque tem processos seletivos, onde processo seletivo por competências, por exemplo, a gente também identifica, me conta uma situação onde você teve que trabalhar sob pressão, me conta um case de insucesso. A gente tem perguntas também, óbvio, né? De insucesso, né? De insucesso. De insucesso. Esteja preparado para contar esse também, tá? Porque todo mundo tem. Não, não lembro. Vá preparado para contar algo que não deu certo. Que aí, de novo, entra dentro de uma realidade de transparência e verdade, que é o que a gente busca no candidato hoje. De novo, não tenha medo de se mostrar. E dentro das competências, você precisa sempre pensar em contar essa história de uma maneira que você se faça entender na essência. Eu ganhei esse prêmio, então foi muito difícil. Tinham esses indicadores, que eram indicadores super difíceis de conquistar. E aí eu fiz isso, fiz aquilo, né? Então, conte uma história para falar de uma conquista. E conte também uma história para dizer algo que não deu certo. E como é que você lidou com aquilo. Isso que eu falo de se gravar é porque, considerando o componente de nervoso, de ansiedade que o processo gera, seja ele qual for, a estrutura de fala não significa que você vai ser uma pessoa forçada e que não é real. A estrutura dentro do seu pensamento ali vai te ajudar a controlar um pouco dessa ansiedade. Bom, eu sei que eu vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar aquilo. Pronto. Tá lá.
Quando você se gravar, você vai falar, faltou falar dentro desse meio tempo da parte de trabalho em equipe que eu fiz naquela empresa que eu esqueci de comentar, é importante. Aí anota. Então, antes de tudo, em todo o processo, o recrutador vai querer entender quem é você pessoa e quem é você como profissional. Aproveite esses 30, 40 minutos, uma hora que você for ficar com o recrutador para vender você como produto, como solução para aquela vaga. E como você falou, Aline, ele já está projetando você trabalhando, visitando para o médico, Fatalmente. visitando o médico e vendendo o conceito, vendendo ideia das características e benefícios do seu produto. Se você não consegue vender algo que é muito valioso, que é você valioso. Se você não se acha valioso, se você não conhece as suas potencialidades, eu digo, meu amigo, chegou a hora de você se voltar um pouco para dentro, né?